A história de Gideão é uma das mais surpreendentes e inspiradoras da Bíblia. Em meio à opressão dos midianitas, Deus escolheu um homem comum, cheio de dúvidas e temores, para conduzir Israel a uma das vitórias mais extraordinárias. Gideão, que se considerava o menor de sua casa, foi chamado por Deus para mostrar que a verdadeira força não vem do poder humano, e sim da confiança no Senhor. Sua história nos mostra que Deus usa os fracos para confundir os fortes, e também revela os perigos da idolatria e da ambição, trazendo importantes lições sobre fé, humildade e obediência. Gideão viveu numa época de grande sofrimento para Israel. Os midianitas, um povo cruel e impiedoso, saqueavam as terras ano após ano, destruindo colheitas e tomando o pouco que restava. Os israelitas se escondiam em cavernas nas montanhas, apavorados, enquanto viam seus cultivos, seu gado e até suas famílias serem destruídos ou levados. O cenário era de total desespero. Gideão morava em Ofra, uma pequena aldeia da tribo de Manassés. Era filho de Joás, e como muitos israelitas daquele tempo, mal podia imaginar como a vida de seu povo poderia mudar. Era um homem simples, alguém que não se destacaria entre os guerreiros de sua tribo, nem imaginaria que poderia liderar um exército. Não era visto como líder. Na verdade, via a si mesmo como o menor de sua família, e sua família como a menos importante de todas. A opressão dos midianitas havia quebrado o espírito do povo de Deus. Mas mesmo em meio ao caos e ao medo, algo surpreendente estava prestes a acontecer. A situação de Israel chegou a um ponto insuportável, e a ajuda que esperavam não viria de um exército forte nem de um rei poderoso. Viria de um lugar improvável, de alguém que até então não passava de um lavrador escondido e assustado. Certa vez, enquanto Gideão malhava o trigo no lagar, escondido dos midianitas, algo extraordinário aconteceu. Ele estava a eso, cuidando do pouco que restara da colheita, tentando garantir alimento para a família. O medo dos inimigos o fazia agir com cautela, e qualquer sopro do vento deixava alerta. Foi nesse momento de tensão que apareceu uma figura inesperada. Um homem, à primeira vista comum, mas que Gideão logo perceberia ser diferente. Esse homem era na verdade um anjo enviado por Deus. Aproximou-se, e com voz tranquila e firme, saudou Gideão de modo surpreendente. "O Senhor está contigo, valente." Aquelas palavras soaram estranhas para Gideão, ele, que se escondia ali por medo dos midianitas. Ele, que nunca empunhara uma espada em batalha. Desconfiado, questionou de imediato: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? Onde estão as maravilhas de que nos falaram nossos pais?" O sofrimento do povo era evidente, e Gideão não conseguia entender como poderia ajudar. Mas o anjo foi direto: "Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas." Mesmo assim, Gideão continuava cheio de dúvidas. Sabia que vinha da família mais humilde de sua tribo, e não tinha confiança para liderar ninguém. O chamado parecia grande demais para um homem tão simples. Antes de dar qualquer passo, precisava de certeza. Então, numa mistura de prudência e medo, pediu um sinal ao Senhor. Gideão preparou um cabrito e pães sem fermento, colocou-o sobre uma rocha e esperou. O anjo estendeu o cajado, e num instante, fogo saiu da rocha e consumiu a oferta. Gideão ficou atônito. Suas pernas tremiam, e ele soube que realmente tinha visto o mensageiro de Deus. Mas a tarefa não seria fácil. Naquela mesma noite, Deus deu a Gideão uma ordem direta: destruir o altar de Baal, que seu próprio pai havia erguido, e derrubar o poste ídolo do Assara. A idolatria se espalhara entre o povo, e esse seria o primeiro passo rumo à libertação de Israel. Gideão, ainda temeroso, fez o que o Senhor ordenara menos, mas sob a cobertura da escuridão. Sabia que, ao amanhecer, o povo ficaria furioso. De manhã, a cidade estava em alvoroço. Logo descobriram que Gideão havia destruído o altar, e exigiram sua morte. No entanto, Joás, pai de Gideão, deu uma resposta inesperada: "Se Baal é Deus, que lute por si mesmo." Essas palavras protegeram Gideão. Agora, porém, todos o conheciam. Seu nome estava na boca de todos, e os olhos estavam sobre ele. Ainda assim, Gideão não se sentia pronto. Precisava de outro sinal para fortalecer sua fé. Decidiu então colocar um velo de lã no chão, e pediu que, ao amanhecer, houvesse orvalho apenas sobre a lã, e não sobre a terra ao redor. Naquela noite, ele colocou o velo no chão e foi dormir, aguardando a prova
de que Deus estava com ele. Ao amanhecer, aproximou-se com um coração acelerado. Ao tocar o velo, sentiu a lã completamente encharcada de orvalho, enquanto o chão estava seco. Sem dúvida, era um sinal divino. Mesmo assim, Gideão hesitou. E se fosse coincidência, resolveu testar novamente. Pediu outro sinal. Desta vez, que o velo permanecesse seco e o chão ao redor ficasse molhado pelo orvalho. Na manhã seguinte, ao se aproximar, viu o chão coberto de gotas e a lã seca. Era a confirmação de que precisava. Deus realmente o havia escolhido para uma missão impossível: libertar Israel das mãos dos midianitas. Com a fé renovada, Gideão reuniu um grande exército, homens de diferentes tribos, prontos para lutar contra os opressores. O acampamento cresceu, e o número impressionante de guerreiros trouxe uma sensação de segurança, mesmo diante do imenso exército midianita no vale. Parecia que as coisas começavam a se encaixar. Com 32.000 soldados, as chances de vitória pareciam mais reais. Mas esse sentimento durou pouco. Deus tinha outros planos e surpreendeu com uma ordem difícil de entender. "Agente demais", disse o Senhor. Ele não queria que Israel se gabasse de uma vitória pela força do próprio número, mas que reconhecesse que a salvação viria exclusivamente de suas mãos. Gideão obedeceu. Deus mandou anunciar que quem estivesse com medo poderia voltar para casa. Para espanto de Gideão, 22.000 homens se retiraram. Restaram apenas 10.000. O peso da missão aumentava. Como se não bastasse, Deus voltou a falar. "Ainda são muitos." Pediu a Gideão que levasse os homens ao ribeiro e observasse como beberiam a água. Seriam escolhidos os que bebessem como cães, lambendo a água com a língua. Ao final restaram apenas 300 homens. Era um número pequeno, quase impensável. No entanto, era exatamente o que Deus queria. Com apenas 300 ao seu lado, vencer os midianitas parecia impossível aos olhos humanos. Mas Deus prometera entregar o inimigo nas mãos de Israel. Agora tudo dependia de seguir à risca as instruções divinas. A estratégia que o Senhor revelou a Gideão não envolvia espadas, lanças ou arcos. Foi algo completamente inesperado. Cada homem deveria levar uma trombeta e uma tocha escondida dentro de um jarro de barro. No momento certo, todos deveriam quebrar os jarros, acender as tochas e tocar as trombetas. Essa tática incomum não fazia sentido militar, mas Gideão confiou no que Deus dissera. Embora os homens não compreendessem plenamente o plano, estavam dispostos a cumpri-lo. No meio da noite, os 300 se posicionaram ao redor do acampamento midianita. O silêncio era pesado e tenso. Os inimigos, sem perceber que estavam cercados, dormiam em suas tendas totalmente desprevenidos. No momento exato, Gideão deu sinal. Num instante, o som das trombetas ecoou pelas montanhas. As tochas brilharam na escuridão. Os jarros de barro se quebraram, produzindo um estrondo. A confusão tomou conta do acampamento inimigo. Ao despertarem no caos, os midianitas não distinguiam quem era amigo e quem era inimigo. Desesperados, começaram a lutar entre si. O que parecia uma força invencível começou a se desfazer. Em meio à noite, tomados pelo pânico, atacaram uns aos outros e fugiram desordenados. Ficou claro que Deus cumprira sua promessa de entregar os inimigos nas mãos de Gideão. A vitória, porém, ainda não estava completa. Muitos midianitas escaparam, incluindo seus líderes Seba e Salmum, também conhecidos como Zeba e Zalmuna. Gideão sabia que, enquanto eles vivessem, a ameaça continuaria. Sem hesitar, partiu em perseguição com seus homens. Apesar do cansaço após a batalha, ao longo do caminho, pediu ajuda aos homens de Sucote e de Peneu, mas incrédulos de que Gideão pudesse derrotar Seba e Salmum, recusaram apoio. Ainda assim, a determinação de Gideão não diminuiu. Corajosamente, continuou seguindo as pistas dos dois reis inimigos, com os poucos homens que lhe restavam. Cada passo exigia mais força e fé. O fim da opressão estava próximo, e ele não podia voltar atrás. A perseguição foi difícil. Já haviam lutado e corrido por muitos quilômetros, exaustos, mas a determinação de Gideão era inquebrantável. A vitória só seria completa com a captura dos líderes midianitas. Eles eram a cabeça da serpente. Famintos e cansados, avançaram pelo deserto até finalmente cercarem o acampamento dos reis em fuga. Foi um momento decisivo. Com estratégia rápida e precisa, os poucos homens de Gideão surpreenderam os guardas. O exército dos reis se desorganizou novamente, e Seba e Salmum foram capturados. Com os reis sob seu controle, Gideão iniciou o retorno. Mas não havia esquecido o desprezo sofrido em Sucote e Penuel,
onde líderes locais se negaram a ajudá-lo. Agora, com os reis inimigos prisioneiros, ele voltaria a essas cidades para ajustar contas. Ao chegar a Sucote, Gideão mostrou os reis capturados aos líderes incrédulos. Sua vitória era a prova de que Deus esteve com ele o tempo todo, e aqueles que o desprezaram pagariam o preço da desconfiança. A vitória de Gideão sobre os midianitas trouxe paz a Israel. Depois de muitos anos, o povo, aliviado com o fim da opressão, mal podia crer que aquele homem, até então desconhecido, se convertera no libertador da nação. Eufóricos, começaram a cercá-lo. Os murmúrios de gratidão logo se tornaram algo maior. Surgiu uma proposta inesperada. Gideão, sê nosso rei. Governa sobre nós, tu, teu filho, e o filho de teu filho. A oferta era tentadora. Afinal, Gideão restaurara a paz em tempos de caos e desespero, e o povo via nele a liderança que tanto ansiava. Mas, para surpresa de muitos, Gideão recusou. Lembrou ao povo que a verdadeira vitória viera de Deus, e que somente o Senhor deveria reinar sobre Israel. Não reinarei sobre vós, nem meu filho reinará. O Senhor é quem reinará sobre vós. Apesar de recusar o trono, Gideão fez um pedido: que cada homem lhe desse um pendente de ouro dos despojos da guerra. Parecia algo inofensivo, apenas uma parte do ouro tomado dos midianitas. Com aqueles brincos, Gideão mandou confeccionar um éfode, objeto de valor simbólico, ligado à presença de Deus em Israel. A princípio, seria um memorial, algo que lembrasse ao povo a vitória que Deus concedera. Mas as coisas não saíram como ele imaginara. O éfode, feito de ouro reluzente, tornou-se peça central em Ofra, cidade natal de Gideão. Logo, gente de todo Israel passou a visitar o lugar não apenas para recordar a grande vitória, mas para adorar o éfode. O que deveria ser símbolo de fé virou objeto de culto. Sem perceber, Gideão criara uma nova armadilha para o povo de Deus. Israel, tão facilmente desviado, caiu outra vez na idolatria. O éfode virou distração, desviando a atenção da verdadeira adoração ao Senhor. Gideão, que lhe dirara uma das maiores vitórias da história de Israel, agora via seu povo tropeçar diante de um objeto que ele mesmo mandara fazer. Gideão viveu muitos anos depois da vitória sobre os midianitas. Nesse tempo, Israel desfrutou de uma paz que não experimentava havia muito. O povo respeitava Gideão e lembrava como Deus o usara para libertá-los. Ele teve muitos filhos, e sua vida parecia tranquila em Ofra. Sem dúvida, foi um dos melhores juízes de Israel. Mas seu tempo na terra chegou ao fim menos, e com sua morte, algo começou a mudar. A ausência de sua liderança abriu espaço para o velho problema que sempre rondara Israel: a idolatria. O éfode de ouro continuou sendo pedra de tropeço. Sem Gideão para guiá-los, os corações se voltaram novamente a falsos deuses. O ciclo de desobediência, que parecia interrompido, retornou com força. A idolatria não foi o único problema. Um dos filhos de Gideão, Abimeleque, viu ali uma oportunidade de tomar o poder. Ao contrário do pai, que recusara ser rei, Abimeleque não tinha a mesma humildade. Ambicioso e sem escrúpulos, traçou um plano para tornar-se governante de Israel. Não se importava com a adoração a Deus, nem com a verdadeira justiça. Seu único objetivo era o trono, e, para alcançá-lo, estava disposto a fazer o impensável. A morte de Gideão deixara um vazio que Abimeleque queria preencher menos, mas o caminho que escolheu seria marcado por sangue e traição. Impulsionado pela ambição, não mediu esforços. Em um ato chocante, foi até seus irmãos, filhos de Gideão, e matou a todos exceto Jotão, que conseguiu escapar. Essa chacina foi uma tentativa brutal de eliminar qualquer concorrente. Com os irmãos mortos, Abimeleque se proclamou rei em Siquém, mas seu reinado foi marcado por violência e injustiça. O povo logo se viu em novo ciclo de sofrimento, bem diferente da paz desfrutada na vida de Gideão. A ambição de Abimeleque também provocou sua queda. Seu governo foi curto e conflituoso. Em uma das batalhas, ao tentar tomar uma cidade, foi atingido na cabeça por uma pedra lançada por uma mulher. Ferido e humilhado, pediu a um soldado que o matasse com a espada, para que não se dissesse que uma mulher lhe tirara a vida. Assim terminou o reinado de Abimeleque, um final trágico para quem tinha tudo para honrar o nome do pai, mas escolheu a cobiça e a destruição. A paz que Gideão conquistara ruiu rapidamente, e Israel voltou ao ciclo de idolatria e caos. A história de Gideão é marcada por reviravoltas impressionantes, que mostram como Deus escolhe aqueles que, aos olhos humanos, parecem insignificantes, para realizar grandes coisas. Gideão começou como um homem comum, escondido,
cheio de dúvidas e inseguranças. Foi justamente essa fraqueza que Deus usou para demonstrar seu poder. A vitória sobre os midianitas não veio da força nem do número de soldados, mas da obediência a Deus, que deixou claro ser Ele quem concede a vitória, mesmo nas situações mais improváveis. A jornada de Gideão nos ensina sobre fé. Apesar das dúvidas, ele deu passos corajosos, confiando nos sinais de Deus, sua disposição em seguir a direção divina. Quando tudo parecia impossível, mostra até que ponto a confiança no Senhor pode transformar o impossível em realidade. Com apenas 300 homens frente a um vasto exército, Gideão triunfou. Mas a história também traz advertências. Depois da grande vitória, Fod do Oro, criado com boas intenções, tornou-se laço de idolatria para Israel. Mesmo líderes fiéis podem sem querer fazer o povo tropeçar quando perdem o foco do que realmente importa: a fidelidade a Deus. No fim, o legado de Gideão foi manchado pela ambição de Abimeleque, que usou o poder para o mal. A narrativa alerta para os perigos da vaidade e da sede de controle, lembrando que, sem Deus, até os maiores triunfos podem se desfazer. A maior lição é clara: quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele faz o impossível. Mas nunca podemos esquecer que toda a glória pertence a Ele, e não ao homem. Se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal Levanta e Anda Agora. Ative o sininho em todas para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comente aqui embaixo: eu confio no Senhor. Vou ler seu comentário e orar por você. Junte-se à nossa comunidade e vamos continuar explorando juntos as lições mais poderosas da Bíblia. Deus te abençoe.